Olha só como são as coisas, pessoal. Algum tempo atrás, os Estados Unidos procuraram o governo brasileiro para tentar classificar as facções criminosas oriundas do Brasil, mas que atuam em boa parte do mundo, como organizações terroristas. Isso ia facilitar o enfrentamento, o bloqueio de ativos, sequestro de bens e tudo mais, que essas facções, inclusive, têm nos Estados Unidos, né? Lavagem de dinheiro, né? A gente sabe, eles têm empresas, né? É um esquema multibilionário. Pois bem, o Lula, o governo brasileiro falou que não, eles não são terroristas, né? Terrorista é terrorista, traficante é traficante, a gente tem que separar as coisas. Bom, e foi isso que o Lula falou, acreditem se quiser. Mas é isso que essa gente pensa, né? Para eles, terrorista é isso aqui, ó. Esses aqui são terroristas, né? É o pessoal ali do golpe com algodão doce. É isso aí, o pessoal do 8 de janeiro para essa gente é terrorista, é golpista, né? Você jogar granada, bomba com drone na cabeça de policial não é ato terrorista. O Rio de Janeiro tá uma cena de guerra, mas pro Lula, para essa gente, tá tudo certo, né? Os traficantes, eles são vítimas dos usuários, palavras do próprio Lula. Pois bem, as coisas agora elas começam a se encaixar, começam a fazer sentido. Por que o governo ia ser contra classificar uma organização como o Comando Vermelho, o PCC, como terrorista? Por quê? O que eles ganham? Qual é o intuito de negar isso aí? Né? Ia melhorar e muito o enfrentamento a essas facções. E aí as coisas começam a se encaixar. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, aliás, parabéns ao povo do Rio de Janeiro que finalmente elegeu um governador que até então, tá, não é corrupto, porque todos os outros foram, né? Dos 5 últimos governadores, cara, os 5 foram presos, né? Até o Witzel, cara, é surreal. O Witzel acho que não foi preso, mas sofreu impeachment. Enfim, é outra história. Parabéns ao povo do Rio de Janeiro. E o governador disse, né? Pedimos ajuda e o governo negou. Pedimos blindados, o governo negou. O governo, inclusive, alegou que eles tinham medo que a polícia perdesse os blindados para os traficantes. Mas ia esconder onde, cara? Ia esconder onde um blindado? Como é que um blindado ia sumir na favela do Rio de Janeiro ou numa comunidade ou o que quer que seja? É surreal. E aí começa a fazer sentido porque o governo nesse momento vem a público e diz que não, eu não estava sabendo de nada. Quer dizer, será que não estava sabendo de nada mesmo? E o ofício, os ofícios enviados ao Ministério da Justiça solicitando apoio, solicitando o uso de forças federais, como é que não estava sabendo de nada? O que não faz sentido é porque que não há enfrentamento. Por que ainda existe crime organizado no Brasil? Porque uma coisa é existir crime. Crime existe até no Japão, né? Outra coisa é existir o crime organizado. Isso só acontece realmente se o Estado permite, porque o Estado detém o monopólio da força. O Estado é sempre mais forte, não é? E olha só, começou a viralizar um vídeo de Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, né? Todo mundo sabe a história de El Salvador, era um país mais corrupto e entregue à criminalidade do mundo, ou um dos, né? E com a política implementada por Nayib Bukele, ele conseguiu zerar isso aí. Hoje é um dos países mais seguros do mundo, né? A política de tolerância zero com o crime. Bom, ele começou a viralizar aqui esse vídeo dele, dizendo justamente isso aí, dando uma resposta para essa pergunta, né? Por que o crime existe aqui? Porque o governo está inserido nele, né? Ou porque ele está inserido no governo. Enfim, palavras dele, tá? Olha só. Eu creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuência. Olha aí, esse vídeo ele é de março desse ano, tá? Então não se refere aí
a um momento posterior a essa mega operação lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então, o Nayib Bukele foi claro ali. Como é possível que o Estado permita, né, que uma facção criminosa domine um território e faça dali o seu jogo? Porque ela só pode estar no governo, né? Só pode fazer parte do governo, é a única explicação. Quer dizer, ele está falando do Brasil, não é o momento atual, né? São meses atrás aí esse vídeo, mas ele está falando do Brasil. Só é possível por isso, porque o Estado permite, né? O Estado tem o poder para acabar, se quiser. Ao que parece não quer, e ao que disse Nayib Bukele, porque está inserido no governo. E aí eu pergunto a vocês, será que é interessante para o governo, deixa eu reformular aqui, será que é interessante para o PT, para o governo de ocasião, acabar com o crime organizado? Veja só, aqui nós temos 30 milhões de pessoas que vivem em áreas dominadas pelo crime organizado, tá? Por facções criminosas. Bom, essas 30 milhões de pessoas, elas não têm vontade própria, elas não têm liberdade, elas não podem votar em quem quiserem, elas não podem fazer campanha para o candidato que elas quiserem, elas são obrigadas a votar no candidato ou nos candidatos que o comando manda, né? Que a facção manda. E se não votar, já sabe o que acontece. Então, é interessante para o PT acabar com isso? São 30 milhões de pessoas que vivem sob o jugo do crime organizado. São 30 milhões de votos que certamente vão, a gente sabe para onde. O crime organizado não vota no Bolsonaro, no PL, em alguém de direita. O crime organizado vota majoritariamente em pessoas de esquerda. Vai só ver o resultado da eleição nos presídios, né? O que para mim é um absurdo. Preso não devia ter direito a voto, né? O meu voto vale a mesma coisa de alguém que estuprou, roubou e matou. Eu não acho isso plausível, razoável, mas, enfim. E aí, vem aquela questão, cara. Aqui nós temos temos território nacional literalmente dominado, tá? Nós temos um Estado paralelo dentro do Estado Nacional. O que é isso? É a violação à soberania nacional. Isso viola o Estado Democrático de Direito. Você ter um protesto com um vendedor de algodão doce não é uma violação ao Estado Democrático de Direito ou uma tentativa, não. Você ter uma facção criminosa controlando uma parte do território nacional e criando regras, leis próprias, isso é violação à soberania nacional. Alguém tem que falar isso aí para Alexandre de Moraes, né? Na Bahia, por exemplo, você não pode usar um agasalho da Adidas. Por quê? Porque uma facção criminosa proibiu. Se você fizer isso, você vai ser morto. Lá no Ceará, por exemplo, alguém escreve vaza na tua parede da tua casa e você tem que sair de lá. E aí o crime organizado se apossa da sua casa e aluga ela para alguém. É assim que funciona. Isso está acontecendo com várias pessoas. E o governo não faz nada. Segundo o que disse Nayib Bukele, por quê? Porque o crime organizado está inserido no governo. Nada mais explica, né? A não ser que eles venham a público e deem aí uma explicação plausível, mas está aí o recado. O que vocês acharam? Concordam com o que disse Nayib Bukele? Coloquem aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Fiquem com Deus e até logo.